Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo Triveiro Anselmo e nós vamos resolver alguns exercícios aqui de movimento uniforme uniformemente variado, tudo junto, né? Ao som do surquinho, um concerto que ela fez, e também ao som do pedreiro aqui do lado, com a sua maquita, né? Engraçado. Mas vamos lá, gente. Dá a bola pro pedreiro. Ele diz o seguinte: o ouvido humano demora cerca de 0,36 segundos para responder a um estímulo. Por exemplo, se o motorista decide parar o carro, leva no mínimo esse tempo esse tempo de resposta para acionar o freio. Determina a distância que um carro a 100 km por hora percorre durante o tempo de resposta do motorista e calcule a aceleração média imposta ao carro para ele parar totalmente em 5 segundos. Né? Então são duas perguntas diferentes aqui, né? Primeiro, eu quero saber qual é a distância que o nosso veículo irá percorrer quando ele está com uma velocidade de 100 km por hora, com um tempo, um delay, né, de 0,36 segundos, certo? Aqui tem uma pegadinha do malandro, né? A primeira pegadinha do malandro é que... Deixa eu ver se minha caneta está funcionando. Tá funcionando. É que aqui você vai perceber que hora e segundo não casam, né, na mesma equação, né? Não vai dar certo, porque aqui está quilômetros por hora, aqui está em segundo, não rola, vou ter que fazer uma conversão. Se eu fizer isso, eu vou ter que dividir esse valor por 3,6, né? Lembre-se que quando eu tenho quilômetros por hora, metros por segundo, quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6, o oposto eu multiplico por 3,6, certo? Fechou, é isso aí. Só que se eu fazer isso aqui na calculadora, ó, percebam. Eita. Acho que deu pau na minha calculadora. Eita. Acho que deu pau na calculadora, vamos ver. Cem dividido por 3,6 vai ficar 27,77777 metros por segundo. Ah, tá dando pilha nela, isso sim. Tá? 27,77 metros por segundo. Olha lá. Então, isso aqui vai ficar uma dízima, não vai dar certo, né? Então eu vou ter que pegar e não usar dessa forma, que não vai ficar legal. Então, eu vou fazer um truque, né? Vai ficar o seguinte: eu vou pegar esse 100, na verdade, para transformar para metros por segundo, vai ficar 100 dividido por 3,6. Eu vou deixar dessa forma aqui, e essa forma vai ser metros por segundo. Beleza. Então, respondendo a primeira pergunta aqui, que ele diz para nós qual é a distância, né? A distância durante esse tempo de resposta do motorista, eu vou utilizar o que? A velha fórmula do Deus vê tudo, certo? Simplesmente isso, sem aceleração, sem nada disso, né? Lembre-se lá, de onde que é essa formulazinha? Tem vários jeitos de resolver dela, né? Mas um trecho muito simples é isso aqui, ó. Deus vê tudo, né? Então o que você faz? Eu quero calcular a distância, cubra a distância um do lado do outro, multiplicação. Ah, eu quero descobrir o tempo. Dessa forma aqui, ó. D dividido pelo V. Ah, eu quero descobrir a velocidade. D dividido por T. Muito fácil, né? Pronto. O que eu vou fazer aqui, ó? D é igual 100 dividido por 3,6 vezes o tempo de resposta 0,36. Estão vendo que tem um bem bolado aqui, ó? Tem, né?
Sei que tem. Olha aqui, ó. 13 igual. Se você multiplicar 100, olha lá. 100 vezes 0,36, olha quanto é que dá. 36. 100 vezes 0,36, é isso mesmo, 36. 36 dividido por 3,6. Se você dividir isso aqui vai ficar igual a 10 metros. Veja, né? Só com o tempo de resposta já percorre 10 metros. Bastante, né? Essa seria a distância que você percorre nesse intervalo aqui, né? E aí vem a segunda pergunta, né? Nessa perguntinha aqui ele fala para nós qual é a distância percorrida, né? Aceleração média imposta ao carro se ele para totalmente em 5 segundos, né? Então, com o tempo percorrido nesses 5 segundos, o que você vai fazer? Aqui, vejam, é uma equação que você vai trabalhar basicamente com movimento uniforme. Aqui, você vai trabalhar já com movimento uniformemente variado. Você pode utilizar nesse caso a fórmula do vovô ainda trabalha, né? A versão mais legal dessa equação, né? Tem outras mais pornográficas, mas fazer o quê? Não podemos falar aqui, porque tem crianças ouvindo. Bem, o que vai fazer aqui, ó? Olha, esse cara aqui é a velocidade inicial. Quando ele fala ele para, é a velocidade final, certo? E esse cara aqui, tá me lambendo, né, Tobias? O Nestor tá me lambendo aqui. E esse cara aqui é o tempo, certo? Então nós temos o seguinte, velocidade inicial 100, mas eu já vou deixar em metros por segundo, tá? Porque tá tudo em metros por segundo aqui. Velocidade final 0. E o tempo que eu demoro para isso, 5 segundos. Eu não vou levar em consideração o delay, certo? Não vou levar em consideração o delay lá, o cérebro, né? Então vai ficar o seguinte. Vejo. 0 igual 100 por 3,6 mais A vezes 5. Vou passar dividindo, subtraindo para o outro lado, ou esse cara dividindo, vai ficar o seguinte. 5A igual a 100 por 3,6 negativo. Ou seja, vou passar o sinal para o outro lado, né? Multiplicar por menos 1, seja o que for. Eu vou ter o seguinte. Multiplicar cruzado. Eu vou ter da seguinte forma. Aqui, ó. 3,6 vezes 5. Opa. 3,6 vezes 5. 18. Então eu vou ter menos 18A igual a 100. Que eu fiz aqui só para fazer. Multipliquei cruzado, certo? E agora passo dividindo. 100 dividido por 18. Então vai ficar 100 dividido por 18. Isso que vai dar aproximadamente menos 5,5 metros por segundo. Aí, ó. Show de bola, né? Showzaço. Tá aí, ó. Distância, tempos percorridos. Mais uma questão feitinha. Vamos lá, gente. Então, agora, questão 2. Questão 2 fala o seguinte para nós. Diz o seguinte. O exercício 2, ele diz o seguinte. Arnaldo e Batista disputam uma corrida de longa distância, né? Então você tem esse gráfico aqui, né? Quem é Arnaldo e quem é Batista. Eu vou dar uma pintada nesse gráfico para ficar mais bonito, né? Uma versão bonita. Então vai ficar o seguinte, ó. Esse aqui é o nosso amigo Batista. Ó. Aqui é o nosso amado Batista. E aqui vai ser o Arnaldo. Olha lá, ó.
que é o Arnaldo, né? Então nós temos esse cara aqui, sem problema algum. Tá aí, ó, muito bonitinho, né? O gráfico das velocidades dos atletas no primeiro minuto de corrida é mostrado na figura. Determine a aceleração do Batista em 10 segundos, certo? A distância percorrida por Arnaldo e Batista nos seus 50 segundos e a velocidade média do Arnaldo no intervalo de 0 a 50 segundos. Veja, vamos estudar um pouquinho esse gráfico aqui, né? Veja uma coisa interessante. Primeiro, percebam que o Arnaldo, né? O nosso amigo Arnaldo, ele está basicamente aqui com movimento uniformemente variado em todo o trajeto, daqui até aqui. O Batista, ele já está de malandragem. Vejam, daqui até aqui eu sei que é movimento uniformemente variado, porque a velocidade está mudando de maneira constante, mas daqui até aqui o nosso amigo Batista, ele está com movimento uniforme, certo? Então eu posso dizer que o Arnaldo, ele está com um movimento uniformemente variado e o Batista não. O Batista, ele está, né, em dois movimentos diferentes, beleza? Então são duas situações diferentes uma da outra, né? Então vamos fazer por partes, né? Serial killer aqui. Então ele pergunta no item A a aceleração do Batista, né? Aceleração do Batista. Então vamos pegar aqui a informação do Batista. Vamos fazer de caneta vermelha, que ele está falando caneta vermelha, que é o Batista. Então aqui, ó, vai ficar aqui. Então você vai pegar as informações do Batista, né? Vamos calcular a aceleração. Gente, aceleração você pode calcular com a forma do vovô ainda trabalha, né? Ou eu vou mudar um pouquinho aqui, porque eu estou cansado de usar ela. Vou usar a definição de aceleração, variação de velocidade em função do tempo, né? Olha aqui, ó, V menos VO, T menos TO. Pronto, né? Quem quer V, quem é VO? Né? É muito simples, ó. Aqui é a velocidade inicial, aqui é a velocidade final, certo? Então assim, A é igual velocidade final 2, velocidade inicial 0, VO. Só analisar, velocidade final 2, velocidade final 0, tempo início final 10, tempo final 0. Ou seja, A vai ser igual a 2 dividido por 10, ou seja, A é igual a 0,2 metros por segundo ao quadrado. Questão A realizada. Agora ele pergunta quais são as distâncias de Arnaldo e Batista até 50, né? Bem, seguinte, o que seria essas distâncias que ele está falando aqui para nós, né? Quando ele está falando de distâncias, eu tenho um gráfico aqui, eu vou utilizar a propriedade do gráfico. Gráfico velocidade versus tempo, eu sei o seguinte, que a sua área, ela é numericamente igual ao deslocamento, certo? Então eu sei que o gráfico velocidade versus tempo, a área é numericamente igual ao deslocamento. O que eu vou fazer? Eu vou calcular suas áreas, né? Então o que me interessa é aqui. Então eu vou calcular essa área aqui. Certo? Que seria a área do Batista, né? Então, no caso do Batista, eu sei o seguinte: eu tenho espécie de um trapézio, né? E do Arnaldo, eu tenho um negócio diferente. Percebo que do Arnaldo eu vou ter uma outra figura. Do Arnaldo eu vou ter até aqui, ó.
Então, ó. Eu vou ter toda essa área. Então, do Arnaldo, eu vou ter, na verdade, um triângulo. Certo? As diferenças básicas é o seguinte. As diferenças básicas são o seguinte. Olha aqui, ó. Bem, se eu for pegar aqui, né, eu sei que aqui eu tenho uma base maior, uma base menor e uma altura. Aqui eu sei que eu tenho uma altura e aqui eu tenho uma base maior. Então vai ficar o seguinte: base maior 50, base menor aqui, ó, dessa parte do Batista seria daqui até aqui, ou seja, 4, melhor altura, melhor dizendo, e a base menor seria isso aqui, ó. Então, repetindo, base maior esse, a altura seria esse e a base menor seria esse. A base menor vai de 20 para 50, ou seja, 30. O triângulo que me interessa dessa área aqui, eu tenho a base, que é 50, e a altura, que vai até aqui, né? Aí eu vou ter que fazer um bem bolado, né? Vou ter que fazer um bem boladinho aqui, ó. Vejo. Esse valor aqui deve ser 5. Então, 5. Né? Eu posso fazer por essa mãe aqui, né? Então a gente teria essa forma de a gente calcular por essa técnica de área aqui, né? Então, eu posso fazer isso. Então, resolvendo, vamos lá. Então, continuando a questão B, né? Calculando a área do Batista, nós teríamos essa fórmula aqui. A igual Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. E aqui nós teríamos base vezes altura dividido por 2, né? Seria isso. Então, se eu fizer pelo Batista aqui, ó, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter A igual 50 mais 30 vezes 4 dividido por 2. Isso vai dar quanto, né? Só fazer a conta. 50 mais 30, 80. 80 vezes 4 vai ficar 320. 320 dividido por 2, 160. Ou seja, a distância percorrida, ou nesse caso esse deslocamento, 160 metros. Se eu analisar agora o Arnaldo, né? O Arnaldo eu poderia fazer aqui agora o seguinte: a área é igual base 50 vezes a altura, que é 5, dividido por 2. Isso vai dar 50 vezes 5, certo? Vai dar irá dar 250 dividido por 2, 125. Ou seja, isso vai ser igual a deslocamento igual a 125 metros. Tá aí. Então nós achamos agora o deslocamento desse cara e deste cara. E pra gente finalizar essa questão, que é longa, né? Nós vamos resolver o item C, né? O item C, ele nos diz o seguinte, né? Ele nos diz o seguinte: C. A velocidade média do Arnaldo
no intervalo de tempo 0 a 50. Bem, o que a gente faz, gente? Velocidade média é a forma de Deus ver tudo, que eu tinha explicado na resolução anterior. Eu vou pegar o deslocamento e dividir pelo tempo. Ou seja, eu vou ter 50 e a velocidade 125. Melhor dizendo, deslocamento 125 do Arnaldo. Ou seja, 125 dividido por 50, 2,5. Ou seja, a velocidade média igual a 2,5 metros por segundo. Aí. Feito. Mais o exercício é entregue. Vamos lá. E agora, nosso último exercício dessa nossa querida aula, né? Que fala o seguinte aqui para nós, ó. Vamos lá. Um carro parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo durante 4 segundos. Pergunta: qual o deslocamento desse carro? Marque a alternativa. Tomar um chazinho é bom. Vamos lá. Gente, vamos analisar as perguntinhas aqui, ó. Então, primeiro, ele falou para nós que existe uma aceleração. Vamos ler de novo. O carro parte do repouso. Então, partiu do repouso. Velocidade inicial, 0. Ele desenvolve uma aceleração de constante. Opa, isso aqui é importante. De 3 metros por segundo. Quando ele fala que a aceleração é constante, isso aqui está afirmando que é move, ou movimento retilíneo uniforme, seja o que for, durante 3 segundos. De 3 metros por segundo, ou seja, o A é isso aqui. Durante um intervalo de tempo de 4 segundos. Ou seja, o T é isso. Então analisem, vejam, eu tenho o A que vale 3 metros por segundo. É uma aceleração, quer dizer que ele aumenta a velocidade, certo? Falando de sinal. T é igual a 4 segundos. E a velocidade inicial é 0. E ele falou para mim que é move, porque a aceleração é constante. Aí eu vou analisar as fórmulas que eu tenho. Eu tenho a fórmula do vovô ainda trabalha. S é igual SO mais VOT mais A vezes T ao quadrado por 2. E V ao quadrado é igual V ao quadrado mais 2 vezes A vezes o deslocamento. Né? Qual equação que eu posso utilizar com esses dados para mim poder resolver a pergunta? Que ele pergunta qual o deslocamento. O que é deslocamento? O ΔS. Lembrando que ΔS é S menos SO. Qual? Pergunta que eu vou utilizar aqui. E aí? Né? E aí, Bussuriquim, qual que eu vou utilizar aqui? Palmas para Bussuriquim, palmas para ela. Ela até deu uma suadinha aqui, gente. Olha, a nossa oriental é forte aqui, hein? Eu gosto muito dela. A música que ela toca é com alma. Essa sul-coreana. Bem, gente, seguinte, lembre-se de uma questão. Lembre-se sempre disso. As equações, elas se adaptam ao exercício. Sempre é isso. As equações sempre se adaptam ao exercício. Certo? Essa que é a jogada. Então você vai ter que lembrar disso. Então o que você vai fazer aqui, gente? Ó, pense comigo. Na primeira eu tenho o A, eu tenho T, tenho V, O, mas eu vou achar V. Não é que eu quero. Na segunda eu tenho o A, eu tenho o T, tenho o VO. Não tenho o SO nem o S. Mas veja que ele está pedindo deslocamento. Ou seja, o S e o SO na verdade é o deslocamento. Então aqui na verdade eu posso fazer um just, né, um touch clean, uma chunchadinha, que seria o seguinte: eu passo o SO para o outro lado e ficaria assim. Olá, vai ficar assim. Sensacional, né? Olha, ficou legal.
E se eu tentar pegar utilizar essa equação, eu vou calcular o deslocamento, só que não tenho V. Ó, veja, eu tenho A, tenho VO, mas não tenho V. Ou seja, eu tenho que calcular o V daqui para depois jogar aqui no serviço. Eu aplico já essa aqui direto, né? É mais fácil. Então eu vou com essa aqui mesmo. Vamos lá. Só substituir. Delta S é igual. O VO vale 0. 0 vezes 4 mais 3 vezes 4 ao quadrado dividido por 2. Pronto. A gente aprendeu lá que primeiro resolve as multiplicações, né? Então vai ficar aqui 4 ao quadrado 16 dividido por 2. Então aqui, ó, os caras que não confiam em mim, 3 vezes 16 dividido por 2, 24. 0 mais 24, 24 metros. Aí, ó. Não pula em mim. Cachorro aqui. 24 metros. Né? Pedido. Tobias e Nestor estão aqui, né? Deixa os bobos. Esses bobalhão. Então, esse fedor de bafo de onça, pelo amor de Deus. Esse pedido. Um beijinho. Late. Essa foi mais uma aula do professor Gustavo. Espero que vocês tenham curtido da aula e até mais.